Silvestres, um podcast do Fauna News. Olá, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News. Está começando mais um episódio do Silvestres. Hoje vamos falar sobre caça no Brasil. Mais especificamente sobre o esforço que alguns setores da sociedade estão fazendo para legalizar essa prática tão cruel e danosa aos ecossistemas. Para esta conversa, convidei o presidente do Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais, Paulo Pizzi. Bem-vindo ao Silvestres, Paulo. Agradeço essa oportunidade de conversar aqui com um tema de grande importância para a sociedade civil, também para a maioria da população, que é contra a caça, né, e a conservação da biodiversidade no nosso país. O Paulo é biólogo e faz parte do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, o CRBio Paraná. Ele é um dos pioneiros do ambientalismo no sul do país, fazendo parte de uma geração que luta pela conservação da nossa biodiversidade desde a década de 1980. O Paulo Pizzi tem acompanhado de perto o movimento de políticos que tentam legalizar a caça no Brasil. Paulo, se eu estiver errado, me corrija. A caça comercial é proibida desde 1967, enquanto a caça esportiva ainda é prevista como possível pela legislação. Estou falando da Lei 5.197. A caça esportiva só não acontece por conta de uma decisão de 2008 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que julgou favoravelmente uma ação de uma ONG local contra essa prática naquele estado. O Rio Grande do Sul era o único estado do país com caça regulamentada. Por outro lado, a caça ilegal acontece intensamente em todo o território brasileiro. Dito tudo isso e indo direto ao ponto, Paulo, por que temos 12 projetos de lei tramitando no Congresso tentando liberar a caça no Brasil? A quem interessa a liberação da caça? Eu diria que são dois segmentos principais, tá? Um é uma pequena elite, né, da população brasileira, uma quantidade bem pequena de nossa população, são, digamos, pessoas mais com recursos financeiros, né? Porque se manter uma atividade de caça não é uma questão de baixo custo. Você tem armamentos, né, armas de porte grande, né, de capacidade de abate, de tecnologia, que custam valores elevados na sua aquisição e manutenção, e também a própria munição. Então, você tem um segmento muito pequeno da população, né, que tem possibilidade de você manter armas, né, e uma atividade, digamos, que chama o esporte, né? Oralmente não chamaria esporte isso, ação de caça, mas uma determinada, então, pequena parte da nossa população interessaria essa questão por, entre aspas, questão que eles chamam de diversão, fazer caçada por diversão. Mas há grande interesse mesmo pela questão de regulamentação da prática da caça no Brasil é a indústria de armas e munições. Você tem grande potencial, o Brasil tem uma população grande, é um dos países mais populosos que se tem, né? Você tem uma extensão territorial muito grande, né? E você tem, então, um grande mercado potencial para ampliação aqui no Brasil, porque tem ainda, só nos últimos anos que começou a crescer esse mercado, né? Foi um mercado muito reprimido, entre aspas, aí pela nossa legislação, né? Pelo próprio interesse também e o perfil da nossa sociedade, né? Então, é uma área que tem grande interesse comercial para a indústria de armas e munições. Eu vejo que esse é o principal incentivador desses projetos de leis que começaram a pipocar, né, a crescer muito nos últimos 5 anos. A gente pode então colocar que a questão da caça está inserida dentro de um contexto atual de uma política de incentivo ao acesso às armas, né? Já que existiria então um interesse das indústrias de armas e munições e representantes do setor político estariam defendendo esses interesses, né?
Eu não vou deixar de passar a oportunidade de informar a você que está me ouvindo agora quem são os autores desses 12 projetos de lei que tentam legalizar, liberar a caça no Brasil. A gente tem o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que inclusive foi reeleito nessa última eleição. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. O deputado federal Alexandre Leite, do União Brasil, de São Paulo, que inclusive foi reeleito como deputado federal. E tem 3 projetos de lei tramitando que abordam a questão da caça. O Onyx Lorenzoni, né, do PL do Rio Grande do Sul, ele é deputado federal eleito, mas é ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro e atual candidato a governador no Rio Grande do Sul. Ronaldo Santini, do Podemos do Rio Grande do Sul, este com 2 projetos de lei. Ele é ex-deputado federal e ele é atualmente deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e se reelegeu. Temos o deputado federal Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, com 2 projetos de lei. Nessa última eleição ele não saiu como candidato. O ex-deputado federal Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina. O Valdir Colato ficou bastante conhecido depois de 2016 por ser o autor do famoso PL da caça, o PL 6268. Ele não se reelegeu como deputado federal na última eleição. Tentou saiu candidato novamente agora e não se reelegeu. E por fim temos o Nilson Steinzak, do Progressistas de Santa Catarina. Ele atualmente é suplente a deputado federal. Além desses deputados autores de projetos de lei, há outros parlamentares que apoiam essas iniciativas. É o caso, por exemplo, do deputado federal Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso. Ele foi relator de vários desses projetos de lei na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, dando parecer favorável à aprovação desses projetos de lei. Um detalhe, o Nelson Barbudo foi candidato à reeleição nessa última eleição e não foi reeleito como deputado federal. Apesar de já terem sido divulgadas 3 grandes pesquisas de opinião com a população brasileira sobre a caça, em que em todas elas o resultado foi acima de 90% contra a liberação da prática da caça no Brasil, Paulo, você acha que estamos perto do retorno da caça esportiva, por exemplo? Olha, a gente tem acompanhado o tema basicamente desde final de 2016. Né? A partir desse período nunca vimos uma movimentação tão grande, né, em favor de uma modificação na legislação e que permita a retomada da caça, porque a caça já é proibida no país há mais de 50 anos. Ela é proibida desde janeiro de 1967. Então, principalmente aí nos últimos 2, 3 anos, né, nós temos visto uma retomada grande. Em 2016, a gente só tinha um projeto direto, né, que tinha o objetivo de liberar a caça no Brasil, que era um projeto de lei que alterava a Constituição, né, do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina, uma proposta de 2014. Esse projeto continua tramitando, então já está tramitando há alguns anos, mas não houve praticamente avanço. A partir de final de 2016, surgiu uma proposta bem polêmica e conhecida em todo o Brasil, que foi uma proposta do então deputado Valdir Colato, né, que é o PL 6268, de finalzinho de 2016. Foi apelidado de PL da caça, né? Mas na sequência disso já vem uma série de propostas de lei que, direta ou indiretamente, tá, diversificaram. Como você colocou, nós identificamos 12 propostas tramitando na Câmara e no Senado, a maior parte na Câmara, que visa flexibilizar a legislação e permitir a caça no país. Dessas PLs aí a gente pode priorizar depois de que o processo do PL do Colato praticamente parou na Câmara, já que ele não foi reeleito em 2018, né, nas eleições de 2018. Nós temos como prioridade, nesse sentido, o PL 5544. Né? Ele foi apresentado em 2020. Aí houve um grande defensor na comissão da Câmara, né, de Meio Ambiente da Câmara, que é o deputado Nelson Barbudo,
que era eleito por Mato Grosso, né? E felizmente ele não foi reeleito nessa última eleição agora de outubro desse ano, mas ele conseguiu antes desse período agora aprovar, ele foi relator desse PL e aprovar, aliás, não chegou a aprovar, mas chegou a fazer um parecer favorável à aprovação do PL 5544, incorporando trechos de outros PLs, né, hoje tramitando, inclusive trechos desse PL do Colato. Então, foi um grande desserviço do deputado Nelson Barbudo, né, que continua como deputado até o final do ano, mas felizmente não estará na Câmara o ano que vem, mas foi um grande desserviço já preparando o PL para uma possível votação nessa comissão de meio ambiente da Câmara. Então, eu diria que que está bem conturbado, né? Bem motivado os defensores aí do lobby da pró-liberação da caça e pró-maior regulamentação, flexibilização do acesso às armas, né? Para que se aprove em breve um projeto de lei favorável à caça no país. Em caso de liberação da caça esportiva, por exemplo, quais riscos que a fauna e os ecossistemas estão correndo no Brasil? Você tem realmente o aumento da possibilidade da extinção, né, de determinadas espécies. Aqui no Brasil, né, você tem uma diversidade grande de espécies, mas população pequenas. Né? É o contrário do que acontece em países com caça já que ocorre há várias décadas, como na África e o próprio nos Estados Unidos. Né? Você tem poucas espécies alvos, né? A África são até os 5 big, né? Que chamam, os grandes animais, né? São mamíferos de grande porte, mas que têm uma população bem maior. Aqui no Brasil você tem poucas espécies de porte maior, tá? E mesmo essas espécies de porte maior, que poderia ser considerada cinegética, ou seja, alvo de caça, tá? Ela tem uma população menor, são mais territorialistas, você sabe mais aonde encontrá-las, ou seja, você tem uma possibilidade de ter uma demanda de caça superior à capacidade natural de reprodução do animal. Tá? Então, a possibilidade de extinção é maior. Você tem também contribuindo para a extinção e principalmente para a deterioração da saúde da população, que se chama hoje erosão genética, ou seja, você tem uma população determinada de animal que é caçado, que o caçador vai atrás do animal de maior porte, né? Aquele com capacidade que dê desafio para eles caçarem. Ele não está interessado em um animal doente, um animal que se move com baixa velocidade, ele quer desafio. E justamente esses animais mais fortes são o que mais importância tem dentro de uma população, porque ele se reproduz mais, se transmite genes de melhor qualidade, né, na sua prole, deixando uma população mais resistente a doenças, mais aptas para a questão de resistência climática, né? Então você tem isso que se chama erosão genética, ou seja, elimina os animais de maior porte, de maior capacidade de adaptação e deixa animais mais fracos, né, para se reproduzirem. Que estratégias hoje a sociedade brasileira deveria ter para evitar o retorno da caça, Paulo? Justamente é a estratégia que nós temos tomado desde janeiro de 2017 para combater o PL da caça, o PL do deputado Colato. Naquele período foi formado o movimento, né, movimento todos contra a caça, né, que é composto por cidadãos contrários à caça, por ONGs, pesquisadores, né, entre esses integrantes do movimento todos contra a caça, né, temos também a APB, que é a Aliança Pró-Biodiversidade, que também faz parte, né? Então, nós procuramos sempre monitorar a tramitação dos projetos na Câmara, né?
Digo na Câmara porque atualmente, nos últimos anos, quase todos os projetos pró-caça partiram da Câmara. E, curiosamente, digamos, de deputados da região sul do país. Talvez a questão colonial, descendência alemã, descendência italiana, onde a Europa, a caça já era mais arraizada, né? Então, nós temos sempre acompanhado os PLs, divulgado a sua tramitação dentro das comissões de meio ambiente, né? E sempre que se tem uma movimentação da possibilidade desse PL ser colocado em pauta e votado, mobilizamos a sociedade, avisamos através das redes sociais, através da mídia, né, de impressa e outras possibilidades profissionais de acompanhamento da mídia, e solicitamos que entrem em contato nas redes sociais dos deputados manifestando a opinião que se é contrária. E isso tem funcionado, né? A gente tem conseguido desde 2017 evitar várias vezes que o PL tenha andamento de votação, né, pela alto número de pessoas que se manifestam nas redes sociais dos deputados, né, e a mídia em si contrária, né? Então a estratégia maior é essa, realmente mobilizar a sociedade brasileira, porque, como o Tessa mencionou, já houve nos últimos 20 anos 3 grandes pesquisas, né, nacionais, que colocam que, em média, 90% dos brasileiros são contra a caça. Então, só com essa mobilização da sociedade, do cidadão como todo e da mídia é que nós conseguiremos segurar esse avanço desses PLs. Paulo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, pela mobilização e até uma próxima oportunidade aqui no Silvestres. Eu agradeço novamente, Dimas, né? E ficamos à disposição aqui e convidamos todo mundo a acompanhar nas redes sociais, né? Procurem aí pelas redes notícias sobre o movimento Todos contra a Caça, tá? Também da APB, da Aliança Pro Biodiversidade, né? E acompanhe a tramitação desses PLs e reforço novamente, quando a gente fizer um alerta, né, da movimentação de algum desses PL dentro das comissões, ou mesmo do plenário da Câmara, por favor, manifeste-se junto ao deputado autor dos projetos, pressione para que isso não avance. Tá? Obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais um episódio do Silvestres. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber as novidades e dar um joinha para este episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio como Spotify, Deezer ou qualquer outra, não esqueça de nos seguir e avaliar o nosso trabalho. Esse retorno é muito importante, pois ajuda na distribuição dos episódios pelas plataformas. Para se manter bem informado sobre o universo dos animais silvestres, acesse faunanews.com.br. Quer receber as notícias e os artigos do Fauna News gratuitamente pelo WhatsApp? Basta enviar uma mensagem para o FaunaZap 11 95 107 0530 11 95 107 0530. Estamos também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter pelo @FaunaNews. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.